Olá, eu sou Luciene Cortes da Escuta que Abraça. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos soltos, usando brincos de argola e uma camisa verde. Sentada e atrás de mim tem uma estante com livros, plantas e alguns enfeites. Vamos então retomar a leitura do Amorosidade, a cura da ferida do abandono, e hoje abordaremos o 4º capítulo. Se você perdeu alguma das nossas leituras, comentários, reflexões, basta acessar aí na playlist Segundas com Amorosidade e curtir todos esses vídeos, colocar seus comentários para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse bate-papo que acontece aqui. O 4º capítulo tem o seguinte título: O medo do abandono nos perfis controladores. E durante muito tempo eu usei o controle de forma muito desregulada. E quando eu li pela primeira vez o Amorosidade, lá em 2018, 2019, eu coloquei o nome Capítulo Luciene e Controle. Troquei o nome do título por conta de quão grande era o controle, a tentativa de controlar coisas, porque a gente não controla nada, mas eu tinha muito esse impulso. E com muito trabalho terapêutico, com muita análise, com muito pensar, eu consegui hoje equilibrar um pouco desse controle e fazer a gestão, utilizá-lo da melhor forma possível. Hermance começa a abordar nesse capítulo o medo, porque ele também é um alimento para o controle. E tem uma frase que me acompanha sempre quando eu tô com medo, para poder entender o que está acontecendo, que é: o medo é o desconhecimento de suas reais capacidades, habilidades e limites. Com frequência aqui, alguns clientes me perguntam o que fazer ou como fazer, enfim, como se nós como terapeutas tivéssemos uma receita de bolo, um indicativo para que o medo não aconteça. Mas nós não temos, nem só com medo, quanto tantos outros sentimentos ou emoções. O que nós vamos com o tempo adquirindo, não só por ser terapeuta, mas também por fazer análise, por fazer terapia, é a habilidade para observar o sentimento, permitir que ele seja sentido e a partir daí poder fazer movimentos com inteligência emocional para que esse sentimento não seja anulado, porque se ele apareceu, ele tem uma função, ele seja acolhido e a partir dessa aceitação eu possa decidir o que ele tem na minha vida, né? Pode fazer na minha vida ou o que eu posso fazer com esse sentimento. E o medo é um dos sentimentos que nos ronda o tempo inteiro, gente. Independente de qual profissão você tenha, o medo vai estar sempre ali como um alerta. Eu digo que ele é um grande amigo, assim como várias outras emoções e sentimentos, que em desequilíbrio faz com que a gente sofra, faz com que a gente entre em dor. Mas em equilíbrio, ele auxilia no nosso dia a dia. E o medo, quando ele aparece aqui para mim, eu tenho logo essa frase em mente. Então, assim, que eu não tenho capacidade mesmo para resolver essa determinada questão ou para olhar essa determinada questão e por isso o medo está crescendo? Ou qual é o meu limite, né? Como que eu posso resolver isso? Ou será que eu posso resolver isso que eu estou com medo? Posso decidir sobre isso? Ou o meu limite é ficar, observar e deixar as coisas acontecerem? Assim como as habilidades. É um assunto que eu tenho habilidade, que a minha potencialidade vai ali e consegue interferir, auxiliar alguém ou não? Então eu tenho uma conversa com o medo para tentar entender o que está acontecendo. Isso muito por conta, inclusive, do excesso de controle que já operou na minha vida. E todas as vezes que eu sentia medo, mais eu esticava a corda para que eu pudesse ter um controle, e com muitas aspas, sobre isso que está acontecendo. Porque a gente brinca que a gente não tem controle nem sobre o nosso intestino, né? Quando dá vontade no banheiro, a gente tem que correr e atender as vontades dele. Então, por que a gente fica querendo ter controle sobre tudo? É óbvio,
Tem algumas coisas que a gente consegue sim de fato controlar. A hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, ainda depende do ambiente, né? Eu consigo controlar ali a questão da minha alimentação e tudo mais. Mas tem coisas, principalmente quando envolve um terceiro, que é impossível da gente ter ali a rédea e saber exatamente o que vai acontecer. Por isso que a irmã se traz para falar de controle, primeiro o medo, porque é um dos principais despertar para que a gente fique em alerta e a partir disso, para que nada ruim aconteça, a gente tente ou queira controlar a situação. Ela traz também um olhar para o amor diante do medo. Então, este fruto da relação em que a gente, por pensar que algo pode acontecer e por amar demais, acaba acessando alguns medos e a partir disso acaba trazendo um controle como forma de diminuição desse medo. O que acontece o contrário, ele acaba nutrindo muito mais. Muitos chamam de amor essa preocupação crônica com as pessoas de quem se gosta. Muitas vezes ela é a manifestação do medo sistemático de que algo ruim lhes aconteça. Então, se a gente já tem essa ideia de que sempre vai acontecer alguma coisa ruim, tem sempre essa desconfiança, isso vira um medo sistemático que vai tomando conta de todas as nossas áreas da vida, principalmente as áreas em que a gente tem relações com as pessoas, que podem ser familiares, de amizade e também as afetivo-íntimas, as amorosas, românticas. Medo é um amor paralisado, amordaçado e exaustivo, a caminho de dores e doenças terríveis. Pessoas que amam confiam na capacidade e na competência de seus amores para viver e dar conta de suas próprias dores e de suas próprias escolhas. Então, quando a gente tem uma relação de confiança e essa confiança recíproca, então diminui, né? Se os dois lados não estão tensionando, né? Não estão puxando essa corda, se os dois lados têm noção dessa relação, conversam sobre ela, uma relação íntegra, verdadeira, em que há uma troca mútua, isso diminui muito essa possibilidade de ser um amor amordaçador, um amor controlador. Passa a ser uma relação saudável. E a gente já vem falando nos outros capítulos, né, da forma como a gente se relaciona, a gente vem falando das dores de rejeição, o livro aborda a dor do abandono e aqui no controle a gente pode até trazer para a conversa os ciúmes, que é também um dos braços um dos tentáculos do controle, assim como o medo. Uma pessoa controladora, ela tá atenta o tempo inteiro, ela tá em alerta o tempo inteiro, porque a sensação é de que alguma coisa vai acontecer. Então fica o tempo inteiro o medo à espreita e esse sinal de alerta, causando inclusive até ansiedade. Muito das crises de ansiedade são alimentadas por esse excesso de tentativa de controle junto, e eu insisto muito em falar dessa tentativa porque é somente uma tentativa, não é o controle de fato porque a gente não tem, mas ele vai alimentando esse lugar, alimentando o medo e aí essa sensação desse futuro pavoroso ou desse futuro desastroso fica sempre, né, à sombra, esperando um momento para chegar e isso vai causando, vai alimentando a ansiedade. Então, no controle a gente encontra o medo, a gente encontra a ansiedade, mas a gente também encontra a culpa. E tem outra definição da irmã para a culpa que também me acompanha bastante e que auxilia muito em entender qual é a função quando esse sentimento aparece. Culpa é um sentimento cuja função é recriar crenças que temos sobre os relacionamentos. Toda vez que algo não estiver em equilíbrio, ela vai apontar onde necessitamos rever a forma de nos relacionarmos com alguém, indicando que precisamos pensar esse relacionamento. E isso é aplicável em qualquer coisa. Então, todas as vezes que eu sinto culpa sobre algo, eu preciso entender qual é a minha relação com esse algo. E a partir daí, vou entender também como que essa relação se fez,
Quais são os sentimentos ou expectativas que eu coloco sobre ela? Vou colocar uma culpa que ultimamente vem nos perseguindo por conta, né, de toda a mudança climática. Então, se eu olho para uma enchente, para algo que está acontecendo com o mundo e penso, nossa, eu também faço parte disso, e esse sentimento de culpa aparece, é um convite para que eu possa rever como é que está a minha relação com a natureza. Como é que está a minha relação com o lixo que eu vou fazendo descarte? Como é que está a minha relação com a utilização da água? Como que eu utilizo a energia elétrica? Então é um convite para que eu possa rever essa relação. Eu briguei com alguém e senti culpa nessa briga, nessa discussão, nesse conflito. Como que está essa relação? Faz tempo que essas coisas acontecem? Esses conflitos são frequentes? Ou é a primeira vez? Se é a primeira vez, qual foi a causa desse conflito? Então a culpa ela sempre aparece como um chamado, é como se ela estendesse a mão para a gente e falasse: vem aqui, vamos sentar um pouco, vamos pensar e refletir sobre essa relação. Eu gosto muito também de usar esse conceito da culpa porque me coloca em movimento. E não só no ó dia, ó zá, e a culpa cada vez mais crescendo e alimentando e, como o braço do controle, fortalecendo. Então, são formas de a gente conseguir observar, principalmente os perfis controladores, o medo, a ansiedade, a culpa, se são sentimentos frequentes nossos e por que eles estão aparecendo com frequência. É um dos sinais de que talvez a gente esteja querendo ter controle sobre coisas que não são controláveis. Eu sempre penso também, e por experiência do controle excessivo, que as pessoas controladoras em excesso ou com controle em desequilíbrio, elas sofrem muito e elas se sentem muito desprotegidas. Elas se sentem muito solitárias. Por isso que a tentativa do controle, o estar em alerta, traz a sensação de que vai ficar tudo bem. A gente não consegue observar um controle excessivo como uma coisa ruim. Porque a gente se sente tão desprotegido que quanto maior a possibilidade da gente conseguir se proteger a partir do controle, mais falsa sensação de tranquilidade. Porque a gente não experimentou ainda o tranquilo de fato. A gente não experimentou não estar em alerta, a não ser quando a gente começa a trabalhar esse lugar e começa a entender que proteção e desproteção vão para além deste controle. Estão dentro da observação desse medo excessivo, dessa culpa constante, dessa ansiedade que vem acompanhando. Está no observar as relações que temos para entender por qual motivo achamos que manter as rédeas curtas vai fazer com que tudo dê certo. Ou, às vezes não é nem que tudo dê certo, é que nada de ruim aconteça. Então o controlador, ele nem pensa às vezes no bom. Muitas vezes eu não pensava nem no bom. Eu só pensava que vou evitar o ruim. Mas eu não fazia a correlação de que evitar o ruim seria o bom. Ou que acontecesse o bom. Então é tão extremo a tentativa de controle e esse estado de alerta que a gente não consegue perceber que isso não é viver em tranquilidade. Que isso é viver em tormenta constante. E aí você até traz que interessante dizer que, com relação às suas atitudes, o controlador considera que todo esforço seu é um ato de amor. Não percebe que no ato de querer controlar não há amor, mas conflito, domínio e ansiedade. E de fato, a gente não consegue perceber porque a gente está tão envolvido nisso e pensando que as coisas estão ali surgindo, né, interagindo e acontecendo conforme a gente de fato está mantendo ali tudo sob o nosso controle, que fica imperceptível que isso não é amor, que isso traz muito mais problemas e angústias no dia a dia. A dificuldade de autopercepção das nossas atitudes é um fato antigo.
e mereceu de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919A, uma análise importante. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de suas ações, inquiri como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião de vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Muitas vezes Deus coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais fraqueza do que faria um amigo. Esse texto em específico, da questão 919, Santo Agostinho quem assina. Então, se eu tenho dúvidas sobre alguma atitude minha, que é isso que ele traz, como é que eu tenho uma percepção sobre as minhas atitudes, se estão bacanas ou se estão com excesso de controle, e esse controle sendo alimentado por um medo, uma ansiedade ou uma culpa. É observando se esse movimento que eu estou fazendo, essa atitude, se fosse feita de alguém para comigo, como que eu sentiria? Ou se alguém que ele traz aqui como inimigo, mas hoje em dia a gente já tem vários outros conceitos sobre essa questão de inimigo, enfim. Eu trazendo a minha, do que eu acredito, que há, sim, conflitos diversos, Que bom que a gente pensa diferente, para que a gente possa fazer coisas diferentes, inclusive no mundo, porque se todo mundo pensasse igual, a gente não ia precisar ter nenhuma evolução, nem a tecnológica. Ia todo mundo pensar igual, tá bom, aqui a gente escrevendo na carta e mandando, levando dias para se comunicar e tá tudo certo. Mas não, os conflitos fazem com que a gente possa evoluir sistematicamente, do que eu penso. E a evolução não tem a ver com hierarquia não, gente. O que eu falo de evolução é isso, da gente poder hoje em dia pegar um celular e conversar com pessoas a quilômetros de distância, com a maior facilidade, muitas vezes sem qualquer tipo de interrupção. Então, quando eu penso nesse lugar do inimigo, eu penso na pessoa que pensa diferente de mim hoje em dia, não como um inimigo. E se alguém pensa diferente de mim e traz informações sobre as minhas atitudes, essa pessoa está falando porque ela quer de fato ali apontar e colocar as informações para mim, e não porque ela quer derrubar uma máscara ou me ajudar de alguma forma, porque se ela inclusive tem um conflito sobre os meus pensamentos, o que ela quer é que eu me posicione sobre esse conflito. Então, observar as atitudes é que nos auxiliam no dia a dia sobre como o controle tem agido nas nossas vidas, como o medo, a ansiedade, a culpa e tantos outros sentimentos que ficam vinculados ao controle se apresentam. Ela termina assim: aquilo que você já ouviu mais de uma vez da parte de diversas pessoas é um sinal que a vida está lhe mandando para abrir os olhos às realidades ainda ignoradas a seu próprio respeito. Ouça outras pessoas, aproxime-as de você, demonstrando abertura de visão e coração. Sua sensação de desamparo e seu medo de perder serão atenuados, e você será capaz de sentir que ninguém fica abandonado no universo. É incrível isso, sim, porque a gente sempre pensa em lidar com os nossos iguais, Porque fica mais fácil, vou falar a verdade. Mais fácil falar com quem tem os mesmos pensamentos que eu, que lê as mesmas coisas, tem as mesmas ideias. É gostoso, é prazeroso. Que bom que a gente possa ter espaços assim de troca. Mas também faz com que a gente enriqueça, inclusive o nosso discurso, quando a gente entra em contato com os diferentes. Nós somos compostos de diferenças, mesmo quando se apresentam em pares as partes nossas. O nosso olho, se você olhar com o olho direito, você vai ver um pedaço. Seu olhar direito, ele vai alcançar só uma parte. Quando você olha com o esquerdo, alcança uma outra parte, para que você possa
ter a amplitude desse olhar, você precisa dos dois. Assim como na duplicidade das nossas mãos, dos nossos dedos, pés, pernas, enfim. Então isso diz pra gente muito da complementariedade entre os diversos. E por isso também, às vezes, que é tão difícil da gente falar sobre diversidade, das pessoas aceitarem a diversidade que há no mundo e a pluralidade. Porque se a gente não aceita, não observa a nossa diversidade interna, o quanto de diferenças nós temos, as nossas polaridades, né? O que a gente tem de positivo, o que a gente tem de negativo, que eu costumo dizer que é o que nos impulsiona, o que nos trava, a gente jamais vai estar aberto para olhar a diversidade externa e aceitar que essa diversidade faz com que esse todo se movimente. Só há todo porque nós somos diversos. E a partir dessa diversidade, cada um vivendo a sua experiência e em comunidade trocando sobre essas experiências, é que a gente constrói um bem viver. E pode, enfim, observar todas as movimentações nessa dimensão e, quem sabe, auxiliar o todo na melhoria da consciência deste lugar, desse espaço que a gente, nesse momento, habita, chamado Terra. É sobre isso que a Emance fala do controle, né? Que a gente não tem controle sobre nada. E quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se respeita e se aceita, melhor o movimento nosso e menos aflições, menos busca no controle para uma tentativa sempre fracassada de que as coisas não deem ruim. Né? Às vezes pode até ser que a gente evite algum mal, mas isso também não auxilia a gente de aproveitar o bem viver. Isso faz com que a gente fique em um estado de alerta constante e isso é muito, muito cansativo. Eu vou fazer um vídeo sobre outros perfis também que eu consegui reconhecer nessa caminhada minha terapêutica e que eu venho reconhecendo a cada dia mais e trabalhando eles para que a gente possa pensar sobre essas diversas personas. E eu gosto muito de um grupo terapêutico que eu participo, Meditando Junto, que uma vez ali dos nossos encontros foi falado que essas personas nos visitam. Então eu não sou o controle, mas o controle me visita. E quando esse controle me visita, como é que o meu comportamento, o que ele me traz de vantagem, o que ele me traz de desvantagens, como que eu me relaciono com o outro, o que eu espero do outro. Porque como sendo uma visita, eu posso observar e entender quando essa visita está chegando e auxiliar também quando ela não é muito boa para que ela possa seguir o rumo dela. Conta aí pra mim se você tem esse perfil controlador, se quer saber mais sobre esse capítulo. A gente está preparando aí um encontrão dentro das próximas semanas. Eu vou anunciar aqui, mas também nas redes sociais que estão na descrição. E aí a gente pode trocar, porque eu sei que é uma dor muito grande essa tentativa nossa de controle. A gente vive com medos constantes, né? Então o desenvolvimento desse perfil é quase que... Não vou trazer porcentagem, mas bastante gente. Então, se você se identificou, quer saber um pouco mais, coloca aí nos comentários, a gente vai interagindo e a gente se vê na próxima segunda com amorosidade para falar do capítulo 5 ou algum outro capítulo que dê pra gente dar uma observada junto. O 5 é a blindagem da aura afetada pelo abandono. Então, cada vez mais a gente vai se aprofundando nessas dores do abandono e vai vendo que, como eu falei lá na introdução, as ramificações são diversas. Às vezes a gente vai puxando um fiozinho, daqui a pouco aparece outro e outro e outro, até que a gente possa sair desse emaranhado, construir esse novelo e ter mais clareza sobre nós mesmos. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.